A pista que eu acho que poderia retornar, teve aí especulações de que quase retornou recentemente, Verdade. que é Kyalami, que é o Grande Prêmio da África do Sul. Cara, eu sou apaixonadíssimo por essa pista. É, não só porque, como eu já falei, né? Eu também já assisti muitas temporadas antigas e tinham corridas espetaculares em Kyalami. Aliás, tem alguns circuitos, Kyalami, Estoril, Jerez de la Fronteira. Tem alguns circuitos que realmente dão saudade, porque tiveram corridas sensacionais. A gente já falou de alguns aqui, Zolder, a gente já falou do Nürburgring, né? São Sim. pistas muito legais. Mas eu tentei também pensar um pouco em pistas que de fato poderiam voltar, porque o problema é que é, tem pistas que a gente gostaria que voltassem que não vão voltar, a gente sabe que não, né? Mas Kyalami supostamente aí passou muito perto de voltar à Fórmula 1. Eu acho assim, gente, vou dar aqui o motivo de Kyalami exatamente porque vocês vão ver que vou me repetir. Eu gosto muito de Kyalami pelos mesmos motivos que eu gosto da pista do Brasil, que eu gosto de Interlagos. Porque é uma pista curta, é uma pista de 4 quilômetros, não é das mais longas, tá? É uma pista de 4 quilômetros e 100 metros, 105, se não me engano. Ela tem sequências de curvas muito específicas de alta e de baixa, mas uma coisa que ela tem que eu gosto muito nos circuitos de Fórmula 1, principalmente, que é uma grande diferença de elevação. Tem subidas, tem descidas, tem curvas em subidas, tem S's em descida, tem. E eu acho uma coisa muito interessante, porque o setor 2 de Kyalami, para mim, principalmente, ele é muito parecido com o primeiro setor de Interlagos. E ela tem algumas qualidades que a gente encontra ali só no S do Senna ou na Curva do Sol, que é difícil encontrar no circuito de hoje. Eu diria que um circuito de hoje que também tem algumas dessas características em relação à elevação é o de Austin, né? É o do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Austin. Também tem essa qualidade de diferença de elevação e curvas rápidas e lentas que fazem um mix legal. É, Kyalami é um circuito que, por exemplo, para moto, ele é muito boa também gera corridas muito legais. Por outro lado, eu acho que ela funcionaria bem hoje na Fórmula 1. O traçado dela funcionaria bem hoje na Fórmula 1, do jeito que é, não precisaria nem mudar. E a gente sabe que esse circuito fica num local onde existe muito espaço em volta. Então, hoje em dia, ele é um circuito categoria 2 para a FIA, mas daria fácil para tornar ele um circuito categoria 1, que é o que a Fórmula 1 precisa para correr, né? E além disso, claro, porque, como eu falei, gente, tem muitas coisas históricas. Primeiro, eu acho que seria muito legal a gente ter uma corrida na África de novo, seria sensacional, né? É um continente que está fora da Fórmula 1 também, né? Então, eu acho isso muito triste. A gente teve corridas aí de 1967 a 93, muitas corridas boas. Pista que teve bicampeonato Piquet, pista onde o Senna marcou o primeiro ponto da Fórmula 1, tem uma história legal pra gente também. Mas eu acho que principalmente por esse critério de ser uma pista boa e diversificada e com características que eu acho que funcionariam bem para a Fórmula 1, tanto antiga quanto a atual, né? Então é um circuito que eu gosto. E além disso, a última coisa é que eu, como todo mundo sabe, eu sou fanático por simuladores de corrida. E eu amo essa pista, gente. É uma delícia correr. Essa pista é muito gostosa. Então, uma vontade, assim, ainda de um dia ver uma corrida aí. Acho difícil, mas quem sabe. Curiosidade do GP da África do Sul, né? Foram 23 grandes prêmios disputados na África do Sul, desses 20 em Kyalami. O maior vencedor lá são dois empatados, né? Com 3 vitórias, Jim Clark e Nick Lauda. O Senna nunca venceu lá. E os outros 3 foi em East London. Esse eu nem É, lembro. Provavelmente não foi na nossa época, né? não, é bem mais antiga. André Pedro, qual a pista você escolhe? Ah, não, pera. André Pedro, qual que é a sua opinião sobre Kyalami? Então, Carlos, a Kyalami saiu em 93, como o Eilor falou, né? Então eu não acompanhei nada de Kyalami
ao vivo, né? Eu Pra ser sincero, eu acompanhei. também acompanhei 2 corridas, Kyalami, tá? Eu também não tenho eu Eu não acompanhei tenho muita essa coisa, memória não. toda também de Kyalami, não. É, Então, mas assim, acompanhando uma coisa que eu gosto de fazer é acompanhar campeonatos antigos, né? E um dos campeonatos que eu acompanhei foi o campeonato de 83, onde o Piquet foi campeão em Kyalami. Então, e vendo pessoas que acompanham Fórmula 1, que têm mais conhecimento de pistas do que eu, todos falam muito bem de Kyalami, né? Fala que é um circuito que é desafiador, é um circuito legal de correr, e teve esse detalhe, né, do bicampeonato do Piquet lá, então não conheço muito da pista, mas eu confio em quem fala que a pista é boa, então eu creio Ó, que o Elo tá bem cotado no mercado aí, hein? é verdade. O Eilor, se o Eilor falou, eu concordo plenamente. Menos com o Mônaco, tá? justo, Brincadeira, justo. não, brincadeiras à parte. Isso, cara. Eu também já joguei alguns jogos de corrida e, e já andei também nesse circuito assim. Parece ser um circuito legal. Porque tem corrida, circuito de Fórmula 1 que você assiste e é tão legal de assistir. Quando você vai correr no videogame, é difícil de correr. Você fala, nossa, que ruim, né? E Kyalami parece ser um circuito legal, né? Aparentemente mesmo. Então, eu acho que é uma boa escolha. E seria legal, simbólico, a Fórmula 1 estar em todos os continentes do mundo, né? Então, seria legal ver uma corrida na África. Então, acho que é uma pista que com certeza deveria retornar. Eu também tenho poucas lembranças, mas como você falou, André, e o Eilô também falou, todo mundo fala bem dessa pista, os pilotos falam bem dessa pista. Sim. Então, assim, acho que no mínimo a Fórmula 1 poderia testar. Não, vamos correr lá um ano. Se não der bom, não deu bom. Mas acho difícil que não tenhamos corridas boas lá. A exemplo de outras que talvez até entre na lista aqui, então eu não vou adiantar, que às vezes apareceu aí esporadicamente na Fórmula 1 e que deram corridas boas. André Pedro, traz a sua.